decorre este conceito e toda esta prática, se quiserem. Em setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a lista dos Sustainable Development Goals, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, depois de vários anos de discussão, e resultou nessa resolução que foram escolhidos 17 temas, que são os que estão ali, e, como todos sabemos, não estão ali os transportes. Isso foi objeto de discussões muito intensas durante os 2 anos finais deste processo. Acabou por vingar a tese de que os transportes não deviam estar ali porque não eram um objetivo, mas sim um instrumento ao serviço de múltiplos objetivos. Eu, pessoalmente, até concordo com essa visão. Obviamente, do ponto de vista de marketing, torna as coisas mais difíceis. Do ponto de vista da operacionalização, porventura, torna as coisas mais realistas. Aquilo que aconteceu foi que, em 2017, logo no início de 2017, foi lançada uma iniciativa para fazer a declinação a nível dos transportes sobre o que é que significava para os transportes poder, então, ser um instrumento eficaz para apoiar todos aqueles outros objetivos. E resultou a definição de 4 objetivos setoriais. Um que é o acesso universal e equitativo, outro o que da eficiência, um terceiro que é o da segurança e um quarto que é o do limpo e verde, portanto, se quiserem, a questão da contaminação ambiental. Esse processo teve a sua vida durante o ano de 2017 e 2018, acabou por ser publicado um relatório que é o que está no canto superior direito do vosso ecrã e que é descarregável gratuitamente no endereço que ali está. Eu tive a honra e o prazer de ser o coordenador metodológico desse estudo a nível mundial e conseguimos montar um sistema em que, de uma forma coerente, é possível declinar estes objetivos para todos os países do mundo. Portanto, se quiserem, desde a Suíça até a Uganda, é possível ter, e arranjamos um algoritmo que produz uma lista de medidas que fazem sentido para a situação de cada um dos países. Esta rotunda que está ali mostra como aqueles 4 objetivos dos transportes ou da mobilidade estão relacionados ao todo com 8 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E é, portanto, de facto, um facilitador, ou como se diz no inglês, um enabler muito importante de tudo o resto. Vamos agora declinar um bocadinho mais o que é que quer dizer cada um destes objetivos e como é que o transporte público se relaciona com cada um deles. Comecemos pelo acesso universal e equitativo, que infelizmente é aquele que mais vezes é esquecido. Quando se fala de mobilidade sustentável, toda a gente percebe que tem que haver menos poluição. Há muita gente que ainda se lembra da questão da poluição, um pouco menos fala da eficiência e quase ninguém fala do acesso equitativo, que, no entanto, é preciso que não esqueçamos, é a razão de ser dos transportes, é proporcionar acesso às pessoas ou das pessoas àquilo com que se querem encontrar ou a que querem ter a possibilidade de usufruir. E todos nós sabemos que o instrumento fundamental para termos um acesso equitativo é o urbanismo, porque é através dos usos do solo que somos capazes de minorar a necessidade de deslocações motorizadas. Mas para isso não basta a densidade, é preciso a diversidade funcional. E também sabemos que quando é preciso uma mobilidade motorizada, o transporte público é o instrumento decisivo para fazer esse complemento. E por causa disto, o desenho das redes de transporte coletivo programadas tem que atender não só à satisfação da procura, no que diz respeito quer à capacidade, quer à qualidade de serviço, mas também à provisão de níveis equitativos de acessibilidade. E este é um aspecto que muitas vezes tem sido esquecido. No que diz respeito à eficiência, temos que olhar para isto relativamente a 3 tipos de recursos. O espaço público, desde logo, todos os problemas relacionados com o congestionamento, o tempo dos viajantes, que é muitas vezes esquecido, e os fatores de produção suportados pelos operadores, seja o fator de trabalho, seja os veículos, seja a energia. No que diz respeito ao espaço público, não vou gastar muito tempo, todos nós sabemos que o transporte público, desde que devidamente ocupado, é muito melhor que o transporte individual. No que diz respeito ao tempo dos viajantes, aqui colocam-se algumas questões, porque há uma grande vantagem dos modos de transporte coletivo em sítio próprio, quer pela regularidade, quer pela velocidade, mas temos problemas com o tempo de espera, porque ele vai ser afetado pela frequência de serviços, pela regularidade, pela intensidade dos transbordos e pela disponibilidade de informação acessível e fiável em tempo real. Mas também o tempo a bordo tem problemas, porque temos aqui uma tensão
entre a velocidade do trajeto que é proporcionado ao passageiro e o tempo e o esforço que ele tem que ter para ceder a pé às suas paragens. E nós sabemos que há muitos cidadãos que fazem questão de ter um percurso muito curto até à paragem, mas se depois tiverem um percurso que tem 7 ou 8 km com paragens de 400 em 400 metros, o tempo de percurso a bordo vai ser mais do dobro daquilo que seria se fossem de automóvel. E isso leva a que muita gente não queira andar no transporte público por causa deste tempo excessivo de percurso. Daqui decorre uma consequência óbvia que há, no mínimo, 2 segmentos de procura que talvez fosse bom responder com 2 segmentos de oferta. O das pessoas que querem ter uma marcha curta até à paragem, porque são idosos, porque têm dificuldades de mobilidade a pé, e o das pessoas que se querem despachar, que têm outras coisas para fazer, que são mais apressados e que, se não for assim, provavelmente vão andar de automóvel. No que diz respeito aos fatores de produção detidos pelos operadores, aquilo que nós sabemos é que quando a procura é menos intensa, ou ao longo de determinadas linhas ou a determinadas horas, a resposta natural é usar veículos mais pequenos, quando isso é possível, e baixar as frequências. Mas o baixar as frequências faz piorar as condições da eficiência do lado dos viajantes, do tempo dos viajantes. Aquilo que nós sabemos é que hoje, quer na área metropolitana de Lisboa, quer do Porto, o transporte público está com cotas de mercado bastante baixas, abaixo dos 20%, e isso, em larga medida, é devido à perda de tempo que as pessoas sentem que têm quando utilizam o transporte público, particularmente aqueles que têm que passar por um transbordo. E há aqui uma outra questão que tem a ver com a configuração das redes. Quer na área metropolitana do Porto, quer de Lisboa, as deslocações casa-trabalho já não chegam a 50% da mobilidade. Mas as redes continuam a ser desenhadas como se só houvesse viagens de casa a trabalho, mantendo os mesmos itinerários a todas as horas do dia. Provavelmente isso não faz sentido. Obviamente, não estou a falar nos modos ferroviários, mas nos modos rodoviários poderíamos, com certeza, ter outra imaginação no desenho das redes e hoje, com os sistemas de informação que temos digitais, seria muito mais fácil. A conclusão forte que eu tiro daqui é que conciliar o objetivo de acesso universal e equitativo com o objetivo de eficiência, particularmente a eficiência do tempo dos viajantes, não é possível com recurso apenas ao transporte coletivo programado. E isso leva a que seja necessário um entendimento mais amplo do que é transporte público. Na definição de transporte público, são as soluções de transporte acessíveis a todos os cidadãos, sem requisitos ou de posse do veículo ou de estatuto, de pertencer a uma empresa ou a um clube, ou seja o que for. E quando assim olhamos para o que é transporte público, vemos que além do transporte coletivo programado, há várias outras soluções. Desde logo as individuais, das 2 rodas partilhadas, dos táxis, dos TVDR, portanto os Ubers e companhia, e os car sharing. Mas também temos os transportes coletivos de pequena escala, quer em regime colaborativo, com o carpooling, quer em regime profissional, com o ride sharing, ou naquilo que se usa na expressão, por exemplo, do Brasil, são as minivans e coisas parecidas com isso. Portanto, veículos que transportam grupos de pessoas que não estão a viajar em conjunto, mas que têm 4, 5, 6 pessoas a bordo e que entram e saem em sítios diferentes, mas sempre com paragens bastante afastadas. Estas soluções, em relação ao transporte coletivo programado, podem ocorrer em série, portanto, naquilo que muitas vezes chamam o last mile, e ajudam muito a manter a cota de mercado do transporte coletivo, mas também em paralelo, sendo uma alternativa melhor que a do transporte individual e que permite obter que as pessoas tenham a sua eficiência no seu tempo e também nas tarifas, etc. Além disso, estas soluções são também muito importantes para todos os cidadãos com requisitos especiais de mobilidade e se queremos acesso universal, eles não podem ser esquecidos. No que diz respeito à segurança, temos que reconhecer, toda a gente sabe, o transporte coletivo é muito mais seguro do que o transporte individual. É preciso tratar bem a segurança no acesso aos pontos de embarque e desembarque. Tem havido aqui algum progresso, mas ainda há muito para fazer nesta matéria. Mas precisamos de ter um redesenho sistemático da infraestrutura para distribuir melhor o espaço entre os modos e para garantir separações seguras entre os modos de velocidades diferentes, e isto inclui entre os modos suaves e os peões. A sensação da segurança e de conforto da infraestrutura é um fator decisivo. Queria chamar a vossa atenção para as 2 fotografias que estão ali. A de cima é de Barcelona, é uma pista ciclável que já existia com aquela largura e com aquelas 2 linhas pintadas. E às tantas, os ciclistas, o município percebeu-se que os ciclistas se queixavam de que andavam um pouco ali, isto é na Diagonal, que é a maior avenida de Barcelona,
que andavam pouco porque tinham muito medo de os carros às vezes se distraírem e andarem por cima deles. Foram introduzidos aqueles blocos de uma espécie de betão, que eles chamam lá em Barcelona os armadilhos, porque de facto têm um feitio parecido com aqueles répteis que há no Texas, e que têm a vantagem que quando o motorista se distrai e que vai a caminho da pista ciclável, ele toca ali e é devolvido à faixa de rodagem do automóvel, além de que tem o impacto que se sente. E isto fez uma coisa impressionante, foi que em 3 meses o número de utilizadores daquela pista ciclável aumentou 65%, com a mesma largura, só porque se fez aquela instalação de segurança. A imagem de baixo é muito mais recente, tem 15 dias, e vem de Roterdão, e é um dispositivo para avisar os ciclistas de que os tempos, as fases daquela instalação semafórica que está ali, são alterados a favor dos ciclistas quando está a chover. Vão esperar menos tempo. Porquê? Porque isto é em Roterdão. Porque o município fez inquérito, percebeu que havia muito menos gente a andar de bicicleta nos dias que chovia, foi perguntar às pessoas porquê, e eles disseram, eu quando vou em andamento ainda aguento a chuva, quando estou à espera que é uma grande maçada. E, portanto, andaram durante 6 meses a ver o que é que se podia fazer e criaram esta instalação, tem um sensor de chuva, quando está a chover, o tempo de espera dos ciclistas é menor. São pequenos pormenores, mas que podem ajudar, quer do ponto de vista da realidade, quer do ponto de vista da percepção, a que o ciclista diga, estes tipos pensaram em mim, estão a trabalhar para mim, eu tenho condições para poder usar esta infraestrutura. Temos depois também um efeito indireto, que é a segurança rodoviária vai melhorar se transferirmos pessoas para os modos do transporte público, porque ao ter menos carros nas estradas, eles vão com certeza ter menos acidentes. O limpo verde é aquele que todos sabemos. Obviamente a ferrovia tem condições já há muito tempo para ser eletrificada, estamos nos últimos anos e vai continuar num impulso grande para eletrificar toda a rede ferroviária que está a operar em Portugal, mas também há boas notícias do lado do transporte rodoviário, porque começamos a ter em muitas cidades do mundo a presença nos concursos serem feitos exclusivamente para autocarros elétricos. Eu li no outro dia uma notícia a propósito daquela empresa chinesa da BYD, no último ano, no ano 2019, ganhou concursos para 120 cidades em todo o mundo. Ou seja, quer dizer, houve pelo menos 120 cidades que lançaram concursos para autocarros elétricos. Aqui em Portugal, há menos de 2 semanas, a Transtejo anunciou que para o transporte fluvial adjudicou 10 embarcações de tração exclusivamente elétrica. Portanto, temos tudo isso. Obviamente, como sabemos, as 2 rodas elétricas, bicicletas e trotinetas, são um facto hoje do dia-a-dia. As bicicletas elétricas têm um ganho muito grande, não só para vencer os declives, mas também nas distâncias que se podem fazer. Outro dado interessante da Holanda, com a chegada ao mercado das bicicletas elétricas a preços aceitáveis, uma parte significativa dos cidadãos séniores, que eram ciclistas quando eram mais jovens e tinham passado a ser automobilistas, voltaram a ser ciclistas. Porque acreditaram que com aquela ajuda do motor elétrico fossem capazes de voltar a andar de bicicleta. E mesmo com motor de combustão, se estivermos com as soluções de transporte público que eu falei, a serem usadas, portanto, em boa utilização, isso melhora muito os níveis de emissão, porque por passageiro quilómetro são menos veículos quilómetros, mas além disso, ao termos os veículos a andarem mais quilómetros por dia, eles vão ter uma utilização mais curta e a renovação tecnológica faz-se mais rapidamente. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que podem ser muito úteis. Deixem-me fazer um balanço. Como é que estamos? Aquilo que nós vemos, e já disse isto há pouco, é que as baixas cotas de mercado atuais são um sinal claro de que o transporte público programado, que é aquele que temos hoje no essencial, não serve bem à maior parte dos cidadãos. Temos falhas nas redes, nas frequências e na regularidade. E isto tem que ser olhado de frente. Estas falhas são geralmente más para muita gente e são particularmente más para quem tem ou ligações longas, sem ser em modo ferroviário, ou necessidade de transbordo. As redes novas que vão resultar dos concursos recentemente fechados dão alguma esperança, porque foi anunciado que, quer na área metropolitana do Porto, quer de Lisboa, tínhamos cerca de mais 40% de veículos quilómetros que iam ser oferecidos. Mas, talvez mais grave do que isto, é a falta de integração com as soluções de transporte público flexível e partilhado. Precisamos de ter uma integração plena. Aquilo que se chama MAS, na prática, são muitas
Mobility as a Service. Há muitas versões diferentes, podem ser umas ou podem ser outras. O que é importante é ter integração e, em particular, uma integração tarifária. Não faz sentido a pessoa ter um passe de transporte público, transporte coletivo, se quiserem, e quando vai para uma outra solução de transporte público flexível, é como se fosse outro mundo. Por exemplo, aqui em Lisboa, nós temos o passe urbano por 30 euros. Temos o passe das giras a 25 euros por ano. Por que é que não fazemos um passe que inclui o transporte público programado e as giras por 32? É exatamente o mesmo preço, mas o significado é logo totalmente diferente. E podíamos fazer mais, que é, se quiser usar também com as trotinetas disto e aquilo e daquele outro, de outras marcas, se calhar são 34 ou 35. É preciso negociar com esses operadores o que é possível ter para as pessoas sentirem que tudo isto faz parte do meu pacote de mobilidade em transporte público na cidade de Lisboa. Incluindo até os Ubers e coisas parecidas, dizendo que naquele preço, imaginem, de 37 ou de 38, eu tenho direito a um máximo de 10 km por semana em viagens nesses modos. A distância média da Uber em Portugal, o ano passado, na zona de Lisboa, distância média não chegou a 3 km. E, portanto, com 10 km por semana, eu já tenho 3 viagens. 10 km por mês já dá quase 1 por semana. Para muita gente isto é suficiente. E a gente sente que tem todos esses meios ao nosso dispor. Queria dar uma palavrinha também sobre a pandemia. O gráfico que vem ali é com médias de vários continentes, dos vários continentes, o que é que aconteceu desde janeiro até maio com o nível de utilização dos transportes públicos. Houve uma redução muito forte, começou a recuperar e ultimamente voltou a cair desde esta última subida agora das últimas semanas. Mas mesmo assim estava longe de ter chegado aos níveis anteriores. Temos perdas da ocupação, em parte por decisões regulamentares dos governos, o que é normal, mas também pelo medo. E o medo, porventura, vai durar mais do que as restrições da própria pandemia. Mas, entretanto, estão disponíveis avaliações empíricas rigorosas, feitas em vários países, nomeadamente na Alemanha, em França, no Reino Unido e no Japão, que mostram que a frequência de contágio no transporte coletivo é muito baixa, ou seja, que o contágio foi ali que nasceu. O grafismo que tem aí na parte inferior direita do ecrã mostra o resultado do estudo em França, em que o contágio nascido nos transportes públicos é apenas 1,2% dos casos. E é o retângulozinho que está ali pintado a amarelo. Enquanto as caixas grandes são dos escritórios, são das escolas e universidades, são dos eventos públicos e privados, são das festas em família, etc. Há um outro número ainda mais chocante, que é no Reino Unido foi publicado pela associação que fez este estudo, que nestes últimos meses a probabilidade de contágio no transporte público por viagem era menor que a probabilidade de morte num acidente rodoviário. Eu acho que isto vale a pena dizer, enfim, aparentemente o estudo é uma coisa séria, vale a pena chamar a atenção para isto. E todos eles dizem que a principal razão desta baixa taxa de contágio é o comportamento dos passageiros quando estão a bordo. Porque as pessoas, como sentem que está uma proximidade maior, vão caladas e, em muitos casos, até vão a fugir da linha de respiração direta de uns para os outros, portanto, virados para a parede. E isso ajuda a que haja menor risco de contágio. Em conclusão, é evidente que o TP, o transporte público, tem de ser o suporte do sistema de mobilidade sustentável para todos. E todos nós dizemos e ouvimos dizer que o transporte coletivo é a espinha dorsal do sistema. Pois bem, o corpo humano precisa de mais ossos, o sistema de mobilidade precisa também de outros ossos mais ligeiros, mais flexíveis, porque senão não consegue assegurar a resposta aos requisitos diferenciados e não consegue competir com o transporte individual ao nível da qualidade de serviço. A mobilização e disponibilização destes modos tem que ser feita de maneira integrada, de modo a permitir-me, como cidadão, usar o transporte público de forma flexível, em que eu uns dias preciso de andar só, basta andar de metro ou de autocarro, noutros dias preciso de andar de bicicleta, noutros dias preciso de andar num Uber ou uma coisa semelhante. Se eu tiver o mesmo contrato que me fornece isto tudo, eu passo a ser um cliente muito mais regular, com certeza. No que diz respeito à pandemia, o TC tem visto o seu papel fortemente reduzido, mas tem sido capaz de manter um serviço com baixo nível de contágio. Eu não conheço nenhum estudo nacional que tenha calculado este risco, temos outros internacionais, mas em Portugal não conheço nenhum estudo, deve ter a ver também com as dificuldades que temos de fazer o tracing dos contágios, mas também não vi até agora nenhuma divulgação forte destes resultados internacionais que eu acabei de apresentar aqui e que me parece que são fundamentais
para reduzir o medo de andar nos transportes coletivos. E, portanto, a minha última conclusão, infelizmente, é uma pergunta, que é porquê esta inação perante as perdas tão fortes do lado económico, quando aparentemente há evidência de que o risco de contágio é muito baixo. E com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção e agora de seguida passar a mostrar-vos o inquérito que vai estar à vossa disposição. Podemos partilhar o ecrã? Eu vou ver o ecrã ou não? Eu não vou ver o ecrã. Pronto, portanto, eu não consigo ler-vos as perguntas. Já as vi, mas não me lembro de cor e não vou tentar recordá-las para não correr o risco de alguma asneira grande. Mas, portanto, terão, suponho eu, à vossa frente as perguntas que estão disponíveis e é-vos pedido que durante a próxima meia hora, sensivelmente, 40 minutos no máximo, façam a vossa seleção de qual é o fator que mais fortemente contribui para reforçar o papel dos transportes públicos para a mobilidade sustentável e também qual é o fator que mais penaliza esse papel. E de seguida vamos passar então às intervenções do painel. Eu passava já de seguida ao engenheiro Mário Rui Soares, da área metropolitana do Porto. Sr. engenheiro, faça favor. Está com o microfone silenciado. Obrigado. Como todos sabem, nós lançamos muito recentemente o concurso para um sistema de transportes rodoviários na área metropolitana do Porto. Porém, eu gostaria de referir o período antecedente ao concurso, em que tivemos a fase do pré-Covid e a fase do pós-Covid. Na fase do pré-Covid, nós implementámos, como em Lisboa, uma política de redução tarifária para tornar o transporte público mais competitivo relativamente ao transporte individual, atraímos mais passageiros e fizemos uma melhor repartição modal entre os dois modelos de transporte. No pós-Covid, essencialmente tivemos duas missões. Uma para assegurar serviços mínimos, com financiamento da área metropolitana ao transporte público, para assegurar uma oferta que considerávamos mínima, sobretudo nos territórios mais periféricos, a norte e sul da área metropolitana, e posteriormente fizemos um reforço da oferta para garantir a limitação dos 2/3 no transporte público e reforço do transporte escolar, em que promovemos também o desfazamento de horários com oferta superior a 100%, relativamente a períodos homólogos. Para o que se perspectiva com o concurso, os objetivos fundamentais, assim, já de uma forma muito sintética, eu gostava de dizer o seguinte: em termos racionais, vamos ter uma redução de linhas de 630 para 420, grosso modo. Portanto, vamos eliminar redundâncias, sobreposições, vamos garantir uma bilhética simplificada para o sistema, e com um sistema intermodal andante, permitindo a interoperabilidade dos passageiros nos vários modos de transporte, rodoviários e inclusivamente com os ferroviários. Pensámos também, logo de seguida, relançar o ANDA, que era a bilhética desmaterializada no telemóvel, que é pós-paga, sem necessidade de conhecer o sistema tarifário e bilhética. Em continuação da implementação do PARTEN, que permitirá que um passageiro possa viajar de forma sem mudar título desde Arouca à Póvoa de Varzim, numa latitude de 70 km, com um título que, se for o passe, custará 40 €, o que trará, sobretudo, vantagens que, tendo em conta a conjugação dos diversos tipos de transporte, nos permitirá trazer pessoas do transporte individual para o transporte
público. Prevemos a qualidade da frota a subir nos primeiros 3 anos, com um mínimo nas emissões de Euro 3 para seguidamente passar para Euro 4, embora no concurso tenham apresentado propostas em algumas empresas até com veículos de emissão zero. Portanto, melhoria na idade e na comodidade da frota. Mais horários, com maior amplitude. Vamos assegurar que, para além de algumas regiões em que apenas o transporte escolar era, de certa forma, o serviço que as populações usufruíam para se deslocar, para satisfazerem as necessidades, vamos garantir um conjunto de frequências mínimas com 4 viagens dias, 2 idas, 2 voltas, nesses territórios, mais de menor densidade. Vamos também apostar na melhor informação ao público, para que tenham em tempo real, nas paragens e em aplicações, painéis também, que poderá ajudar o passageiro a ter uma informação muito precisa do tempo de espera para fazer a sua deslocação. Também vamos apostar na fiabilidade e pontualidade dos operadores, com monitorização, que hoje não temos. Hoje os operadores praticamente são eles que asseguram o controle daquilo que fazem. Nós iremos ter um modelo remoto que nos permitirá verificar a pontualidade e fiabilidade. Para além disso, e para concluir, vamos também ter nos veículos acesso às pessoas que sejam portadoras de deficiência, para que o transporte público seja atrativo, mesmo para esse extrato da população que, por vezes, tem essa dificuldade no acesso ao transporte público. Grosso modo, mas para concluir, diria mais o seguinte: temos um concurso que está dividido em 5 lotes, 33 milhões de veículos quilómetro, por 7 anos, estimativa global 400 milhões de euros, e pensamos que vamos dar um salto enorme, enorme mesmo, no transporte público na região. Eu aqui não estou a incluir o operador da cidade, que é o operador interno, a STCP. Portanto, penso que vamos ter eficiência, melhor serviço, melhor com qualidade e informação ao público. Grosso modo, eu não sei se esgotei os 10 minutos, ou se ainda estou muito longe. 9. Portanto, 9. Eu estava-me a preparar para intervir, mas foi perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Engenheiro Vítor Santos. Está com o microfone inibido. Já me estão a ouvir agora. Primeiro, boa tarde a todos, mais uma vez. O meu agradecimento à FairCity pelo convite de participar nesta mesa. Dizer que é o Presidente do Metropolitano de Lisboa. Temos esquecido de o apresentar. Não faz mal. Portanto, estava eu a dizer, agradecer à FairCity o convite de participar nesta mesa redonda. É um tema muito relevante, dada a importância que os transportes públicos têm na mobilidade sustentável e, sobretudo, nesta altura, que é um período incerto, um período difícil, uma autêntica guerra, como já alguém disse, contra um inimigo que não se vê. Eu vou tentar aqui partilhar uns slides que já estão aqui. Pronto. Há um estudo da McKinsey que eu acedi por via da UITP, da União Internacional dos Transportes Públicos, que foi feito com base numa consulta efetuada a diversos países, a diversos transportes, sobre a confiança no transporte público antes e depois da pandemia. Os dados que eu tenho são os dados setoriais. Eu só selecionei 2 países, selecionei a França e a Alemanha, porque me parecem os mais próximos de nós, para vermos a mudança que existe. Antes de mais, a primeira constatação que a McKinsey fez é que, efetivamente, há uma alteração significativa em relação ao uso de transportes públicos. Hoje em dia, e temos aqui vários países, a escolha está claramente a incidir sobre o transporte individual.
o transporte público é completamente ultrapassado por todos os modos de transporte e, de facto, vemos que, residualmente, em alguns países, o transporte público praticamente quase desapareceu. Se compararmos os critérios de escolha dos passageiros, vemos que há aqui claramente uma alteração em relação aos critérios. Se antigamente, antes da pandemia, o primeiro critério que tínhamos seria o tempo de chegada, e depois a conveniência e o preço como segundo e terceiro fatores, constatamos que hoje os critérios alteraram-se profundamente, sendo que os riscos associados ou reduzidos, neste caso o risco reduzido de infecção, passam a ser como primeiro critério. E não é por acaso porque há um movimento claro do transporte público para o transporte individual. Se olharmos para, isto é o caso da França, se olharmos para o caso da Alemanha, a diferença também não é muita. Fundamentalmente, o primeiro critério, que era o tempo de chegada, que era sempre o primeiro critério na escolha de transporte público, é claramente ultrapassado pelos riscos da infecção. E, portanto, esta é uma situação genérica, é uma situação que se vive. Eu, nas várias reuniões que tenho com os meus colegas da Europa, eu pertenço ao bordo da ITP dos transportes públicos, todos os meus colegas, seja da Europa, seja da América, seja da Ásia, esta é uma situação perfeitamente transversal a todos os países. Desta situação resulta, primeiro que tudo, um grande impacto no OPEX das empresas de transportes públicos. No nosso caso, em Portugal, as nossas receitas são inferiores a 50% dos valores que tínhamos em 2019 e, portanto, que isto o que obriga, portanto, a um recurso contínuo de auxílios estatais. Por outro lado, temos uma total ausência de evolução da perspectiva futura, ou seja, nós, quando falamos em termos internacionais, não há nenhuma perspectiva. O que sabemos claramente é que a recuperação é muito lenta e, eventualmente, alguns colegas já defendem que, eventualmente, há uma perda residual permanente em que, portanto, o transporte público vai perder. Como consequência destes fatores, há um aumento brutal do custo do transporte individual, com o consequente impacto num conjunto de critérios ambientais, nomeadamente as emissões de CO2, o que coloca, portanto, uma intenção, e muito preocupante, os objetivos de neutralidade carbónica que já estão assumidos na Europa, quer para 2030 em uma redução de 55%, quer 100% para 2050. Com esta situação envolvente, aos operadores de transportes públicos, a intervenção possível qual é? Procurar dar a melhor garantia, aliás, o professor José Vieira do Carmo referia isso, dar a melhor garantia aos seus clientes das condições sanitárias das suas operações, sejam veículos, sejam instalações. Neste sentido, todos os operadores centraram a sua intervenção em grandes campanhas, diárias, semanais, mensais, de higienização, de limpeza, de comunicação de boas práticas de distanciamento social. Portanto, investimos muito na comunicação aos nossos passageiros, do distanciamento social, o uso de máscara. Por outro lado, também tentamos ir um bocadinho mais além e tentar controlar, com recurso a alguns algoritmos, com recurso até à inteligência artificial, a procurar controlar o número de passageiros, quer nos nossos veículos, quer nos nossos acessos. Neste cenário, o anúncio recente do forte investimento em transporte público por via dos anunciados, o Plano de Recuperação e Resiliência e o Plano Nacional de Investimentos para 2020-2030, para nós poderão ser, de facto, uma resposta para que nós, num futuro próximo, com a criação de fortes e alargadas redes de transportes urbanos, nomeadamente os concelhos envolventes de Lisboa, e eu falo, portanto, obviamente, preocupado com a área metropolitana de Lisboa, centrado na área metropolitana de Lisboa, que estas conjugadas com outros investimentos nas cidades alterem profundamente a mobilidade na área metropolitana de Lisboa, com forte impacto na desejada diminuição do transporte individual. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem uma frase que eu gosto muito, que há pouco tempo a Câmara de Lisboa distribuiu um MOVE 2020-2030, o programa para Lisboa para o ano 2030, e ele tem uma frase que eu acho basilar, que é que o transporte individual passe a ser uma opção e não uma necessidade. Eu penso que devemos nós todos centrar nesta atenção. E estes investimentos são, sem dúvida, uma oportunidade que eu acho adiada há muitos anos. Os investimentos, todos nós sabemos que os investimentos em transportes públicos há vários anos são adiados. Eu diria que há 20 anos, pelo menos, que nós continuamos sem grandes investimentos significativos nas áreas metropolitanas, que são as áreas mais relevantes em termos de concentração das pessoas. E dentro destas eu gostaria de situar aquelas que eu considero
mais importantes na área metropolitana de Lisboa. Primeiro, no caso do metropolitano de Lisboa, que vão ser a expansão das duas redes. Nós já estamos a construir a rede circular centrada, digamos assim, no coração de Lisboa, como eu costumo referir. Estamos já a desenvolver os projetos para o alargamento da linha vermelha São Sebastião-Alcântara e esperamos, já está anunciado, o Sr. Ministro do Ambiente já anunciou isso, que também vamos querer avançar com a futura linha amarela que terminará em Telheiras, prolongando-a até São Francisco Carnide e até ao Colégio Militar e depois terminando em Benfica, que também por uma zona pouco coberta. O resto dos operadores, como relevante, é a recuperação de todas as linhas radiais ferroviárias, a linha de Cascais, a linha de Sintra, a linha da Zambuja. Depois, a criação, onde que o metro está a colaborar nesta fase em termos de projeto, projetos muito importantes de redes de metro ligeiro ou de corredores metrobus nos municípios envolventes de Lisboa, em Oeiras, em Sintra, na Amadora, em Odivelas, em Luz, e tudo isto formando uma rede circular envolvente Lisboa. Por outro lado, e também o Zé Vega já referiu, o reforço das capacidades fluviais, o recente concurso da Transtejo para comprar 10 navios elétricos, reforçando as ligações fluviais e também com os investimentos que se prevê na rede do metro sul do Tejo, na margem sul. Por outro lado, também a área metropolitana, a exemplo do que falou do Mário Rui no Porto, contratou, portanto, todo um sistema de rodoviário redundando eficiências e, portanto, melhorando a eficiência de todo o sistema rodoviário na área metropolitana de Lisboa. E temos também que, em termos do próprio município, há um conjunto de intervenção, seja pela criação de redes de vias pedestres, de zonas verdes, espaços de lazer, a criação de ciclovias e outros modos leves, que complementam a oferta e dando prioridade ao transporte público em detrimento individual nos principais municípios. Deste tudo, para mim, a cereja em cima do bolo é a criação dos transportes metropolitanos de Lisboa. Eu penso que é talvez, nos últimos tempos, para além do parte que foi o ano passado e que também já referido por Mário Rui, eu penso que a criação da ETML é aquilo que poderá ser o grande salto qualitativo da área metropolitana de Lisboa. Pode ser aquilo que, ao bocado, também o professor Viegas referia, que a questão de haver procedimentos de acordos entre vários operadores, tudo isso passará a ser possível com esta figura. E eu não gostaria de relevar, que, de facto, a importância, porque desde que os transportes metropolitanos de Lisboa sejam cimentados, sejam apoiados pelas autarquias e pelo Poder Central, eu acho que podem ser o eixo fundamental da mobilidade sustentável da área metropolitana de Lisboa. E acho que, com isto, a área metropolitana de Lisboa deu a resposta adequada à mobilidade sustentável. Não queria deixar de referir também um conjunto de alterações comportamentais que são significativas em vários aspectos. Peço desculpa. Já estou muito bem. Só queria referir 3 aspectos que a pandemia nos trouxe e que nos entraram pela porta e que tiveram um impacto muito importante na alteração comportamental de pessoas e empresas. Por um lado, a questão do conceito de teletrabalho, que ao entrar nas empresas trouxe uma realidade nova para o dia-a-dia, a procura de novas soluções de ensino e de formação com o ensino à distância, com os sistemas de e-learning, que colocou novas formas de formação e de ensino, a forma dos próprios negócios e a forma das cadeias de distribuição, que trouxe para além do dia a digitalização de todos os novos procedimentos, quer em termos de maneira de estar as empresas, quer nas próprias cadeias de distribuição e entre produtores e consumidores. E, no meio disto tudo, há um outro aspecto que, infelizmente, não se conseguiu resolver e que, para mim, era um aspecto fundamental para dar passos também seguros na mobilidade sustentável, que era conseguirmos que a organização horária das diversas funções económicas fosse mais desdobrada e desfasada. Eu trabalhei com aqueles que conhecem, sabem que eu tenho sou um recente nos transportes públicos, sou um recente na área das empresas públicas, trabalhei sempre no privado toda a minha vida, e uma coisa que me faz confusão é a ineficiência dos transportes públicos. Nós dimensionamos os transportes públicos para trabalhar a 100% 2 horas por dia de manhã e 2 horas por dia da tarde. E isto fundamentalmente porque a organização social, a organização do trabalho, a organização das escolas, do ensino, dos funcionários públicos, toda está concentrada. E eu creio que para se dar um passo sustentável, aquilo que realmente sustentável na mobilidade,
era fundamental pensarmos numa organização de trabalho de modo diferente. Sem isto, de facto, é muito difícil nós conseguir fundos e investimentos suficientes para conseguirmos dar resposta às necessidades da procura. Era isto tudo que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro. De seguida, o Engenheiro Manuel Nunes, Presidente da Siemens Mobility. Microfone. Eu estou de microfone ligado, estava a ver apenas se mudava aqui o ecrã. Espera aí que eu tenho que... A culpa é minha, peço desculpa. Já está disponível. Caros colegas, antes de mais, o agradecer à Adfercit esta oportunidade que nos dá de vir aqui, infelizmente não em presença como gostaríamos, mas a isso já todos nos desabituámos, mas de vir trazer até vós a nossa opinião. Cumprimentar também os parceiros de painel, não deixar de cumprimentar todos aqueles que em casa e depois de meses sentados, com certeza muitos de vós, a olhar para o PC, ainda têm aqui esta capacidade de nos ouvir hoje à tarde. Pois bem, eu ia também partilhar aqui o ecrã. Gostava de trazer até vós, e julgo que já terão convosco as imagens. O dizer que gostava de, nesta minha apresentação, começar por fazer um breve enquadramento dos transportes neste mundo, enfim, em mudança, sempre em mudança, dar, num segundo ponto, uma perspectiva de um player como é a Siemens, que é um fornecedor de tecnologia e inovação e que tem esta presença em Portugal há mais tempo do que a República. Gostava, por fim, de lançar também para a nossa discussão comum alguns pontos que têm que ver com justamente esta importância dos transportes e como é que vamos conseguir implementar o muito que temos pela frente para fazer. Gostava de olhar para as megatendências que, sem dúvida, nos estão a moldar em todos os quadrantes das nossas vidas, levam-nos a saltar barreiras e são condicionantes, sem dúvida, para a forma como se vai desenvolver tudo o que é a mobilidade sustentável. No fundo, digitalização, não é preciso dizer muito, é impressionante, em 2020 haverá mais de 3 dispositivos conectados por cada ser humano, números astronómicos de dados disponíveis. Confesso que a minha curiosidade de engenheiro lá me levou a ir relembrar o que é que são zettabytes. Enfim, é um 10 elevado a 21, mas são quantidades astronómicas e temos consciência disso, de dados que estão disponíveis. Temos como mega trend, sem dúvida nenhuma, as alterações climáticas e bem sentimos como são prementes. Urbanização, ainda há pouco tempo dizíamos que mais de metade da população vive nas grandes cidades. Pois bem, atualmente mais de 55%, em 2050 mais de 2/3. Olhamos para as alterações demográficas, a população continua a aumentar, também ainda há tão pouco tempo que falávamos nos 7 mil milhões, já somos bem mais e em 2050 estaremos perto dos 10 mil milhões, com uma esperança de vida a aumentar também até essa data em qualquer coisa como 5 anos. Globalização, o número de exportações são impressionantes, aumenta 4 vezes nos últimos 20 anos e até diria, atrevo-me a dizer, até o vírus é global desta vez, mas tem que ver também com a globalização. E é evidente que estes fatores, estas mega tendências, têm um impacto, mas direto, naquilo que é a mobilidade, e a mobilidade tem um impacto também na forma como estes fatores se desenvolvem. Temos um papel a dizer no que diz respeito ao ambiente, temos um papel a dizer na maior parte daqueles aspectos. E, sem dúvida, com o aumento da urbanização, o trânsito se tornou um problema em muitas cidades do globo, portuguesas também.
Congestionamentos vivem-se em todo lado e também no nosso país, com tendência a aumentar, e com certeza que vamos conseguir encontrar soluções inteligentes de mobilidade. O transporte público, escusamos de dizer, estamos todos de acordo, representa uma vantagem importantíssima quando comparado com os carros privados. Estas imagens que aqui temos, já as vimos, enfim, de tantas formas, mas é evidente, em aspectos, eu diria, de todo tipo, em poupança de tempo, nos congestionamentos, na proteção ambiental, na segurança, no melhor aproveitamento de espaço, é determinante aquilo que o transporte público tem para nos dar. E o que queria dizer aqui agora como um fornecedor de tecnologia, uma empresa que está no país há todo este tempo e, felizmente, com muita engenharia local também. Há soluções, algumas muito baseadas em soluções que têm origem noutros pontos do mundo, mas claramente que temos respostas nacionais em muitos aspectos. Temos uma engenharia, e já hoje, neste fórum e noutros, falamos nas competências que existem e existem, têm de ser, e sim, bem direcionadas. Claro que o comportamento das pessoas também está a mudar. Encontramos, já antes da pandemia, mas também aqui a pandemia deu um empurrão favorável, uma consciência social que deve ser aproveitada, esta obrigação de caminharmos para a tão falada digitalização tem com certeza também muitas vantagens naquilo que já hoje mesmo aqui neste fórum foi apontado do Mobility as a Service. Vemos nós, Siemens, a dar aqui passos importantes também nesta direção. Estou contente que seja feito também com muita engenharia nacional para um mundo Siemens, e teremos também boas notícias para o país, julgo que dentro de muito pouco tempo, nesta direção. Agora não posso deixar de olhar também para o Covid e ver que se é uma barreira a curto prazo, se encontramos este impacto na diminuição de procura evidente. Também há tendências de longo prazo que podem ser conseguidas e construídas e que temos de ser capazes de tirar daí todas as vantagens. O dizer aqui que entendemos que este recuperar de confiança dos passageiros, o professor Viegas muito bem mostrava como não é aqui uma lacuna de segurança nos transportes públicos, mas há uma percepção de risco que tem de ser combatido. E desde o primeiro momento, com operadores um pouco por todo o mundo e também em diálogo com operadores nacionais, olhamos para soluções na pré-viagem, durante a viagem e na pós-viagem, em que a comunicação com o passageiro é crucial e temos todos os meios para o conseguir. A Siemens, na verdade, aqui numa perspectiva também comercial, desenvolveu um conjunto de soluções a adaptar-se a esta necessidade neste momento de recuperar a confiança dos passageiros. Paralelamente, olhando para o futuro, muito na mesma linha, se encontra nesta digitalização uma força, um músculo enormíssimo em soluções para as diversas fases que os operadores necessitam, na concepção e planeamento das soluções, no desenvolvimento e na operação e em todos os serviços de ciclo de vida, nomeadamente até com as manutenções preditivas, com soluções de manutenção remota, em que todos nós ganhamos também mais músculo durante esta pandemia. Agora estamos convencidos que estamos neste momento perante uma oportunidade talvez única e que temos mesmo de conseguir um futuro mais sustentável para os transportes públicos, com os transportes públicos conseguir este futuro mais sustentável para todos nós. E
esta frase, enfim, que em tempos eu ouvia como sendo de um marinheiro anónimo português, mas foi o Séneca que a disse, mas não há vento favorável para quem não sabe onde ir. Eu acho que nós temos bem consciência para onde é que precisamos de ir. Não tenho dúvida que temos barco, que temos arte de marear, temos, no fundo, a capacidade de planear, de executar e o executar nas perspectivas de engenharia, de construção, de operação, de manutenção. Encontramos neste momento ventos positivos, há fundos, e há muitos anos que nos queixamos de não haver dinheiro para fazer as coisas. Há fundos neste momento. Agora há também adamastores, e deixava aqui um bocadinho como ponto para a nossa discussão de seguida, se na verdade o nosso plano de viagem está bem desenhado, se já planeámos realmente, devidamente, como é que vamos utilizar estes fundos de uma forma articulada entre quem lança os concursos, quem constrói, quem opera. Também me questiono isto no segundo ponto e gostava de pôr à nossa discussão comum, se neste mar o CCP não representa também um adamastor que nos dificulta a prossecução dos nossos projetos. No fundo, deixava estes dois pontos aqui para a nossa discussão. Será que temos aqui em conjunto caminho a trilhar naquilo que é o planeamento da forma de conseguir fazer um transporte coletivo melhor e todos os projetos que estão pensados para a mobilidade? E o segundo ponto, será que este suporte, esta base de um CCP nos dá o mar que precisamos? Julgo que não me entendi mesmo no tempo, professor. Pronto, passou um minuto, mas já está dentro da minha tolerância. Muito Passamos bem. de seguida ao Zé Pires da Fonseca, também engenheiro, presidente da Arriva Portugal. Microfone. Ora, muito boa tarde aos seus congressistas em casa, no conforto, e nós também não nos podemos queixar muito. Eu vou, para evitar aqui algum desvio tecnológico, eu vou direto à minha comunicação, agradecendo também à Diversit ter se lembrado de envolver operadores privados neste processo. Eu vou tentar, sobretudo, fazer uma reflexão baseada no tema mobilidade sustentável para todos e pegando no tema, se estamos a falar na mobilidade sustentável para todos, eu vou direto a uma frase que assumo a responsabilidade de a dizer, que é pura e simplesmente a massificação em veículos verdes. Se nós queremos a mobilidade sustentável para todos, não vale a pena fazermos mais estudos e mais teorias à volta de uma realidade que é a massificação de veículos verdes / intermodalidade. Portanto, nós temos que, de uma vez por todas, assumir que, enquanto Europa, enquanto líderes de iniciativas ambientalmente sustentáveis, estas medidas são fundamentais. E eu faço um parênteses para partilhar algumas preocupações do nosso dia-a-dia, já hoje foram faladas. O Portugal não é um exemplo isolado de toda a Europa. Portugal está num processo de contratualização da mobilidade, de serviço público de transporte, seja ele ferroviário, seja ele rodoviário, já lá vamos. Quando nós entramos nos concursos da mobilidade e esperando que a tendência fosse a massificação em veículos verdes, vemos-nos confrontados com uma equação exatamente inversa, e passo o exemplo
daquilo que é a realidade de um concurso efetuado na área metropolitana de Lisboa, onde se pressupõe a injeção massiva de milhares de veículos, autocarros, em que o grau de exigência de frota não tem rigorosamente nada a ver com a economia verde, sobre a massificação dos veículos verdes. Enquanto operador, não enquanto operador, mas enquanto cidadão, questionei-me fortemente qual o motivo e qual a razão para que no século XXI, em pleno desenvolvimento de sistemas de mobilidade de nova geração, estamos a falar de veículos elétricos, estamos a falar do hidrogênio, nós vamos injetar na área metropolitana de Lisboa milhares de veículos e no Porto milhares de veículos, como o Mário Rui acabou por, inclusivamente, também informar, em que estamos a discutir entre o Euro 2 e o Euro 4, quando nós devíamos estar a falar do Euro 6, quando nós devíamos estar a falar, nem sequer devíamos estar a falar do Euro 6, estaríamos sim a falar de veículos elétricos. De qualquer das maneiras, isto coloca-nos uma questão fundamental. E a questão fundamental leva-me a uma questão de base de todo este processo. Se nós quisermos desenvolver e atrair a mobilidade do transporte público, atrair os clientes ao transporte público, ele tem que ser economicamente viável e economicamente sustentável. E a questão assenta exatamente nisso. Os custos de implementação de uma rede verde não são compatíveis com o tarifário social que hoje se aplica em Portugal, apesar do parque ser um caso de sucesso em termos de atratividade das populações. Portanto, competia ao governo captar recursos para que esses concursos fossem economicamente viáveis. Isto leva-me a uma conclusão muito imediata, que é, uma vez que nós queremos massificação da mobilidade verde, as entidades que neste momento lideram e gerem os concursos públicos para as concessões e das mobilidades deviam ter como claro e como presente a sua opção estratégica, que é: queremos mobilidade verde ou não queremos mobilidade verde? E se queremos mobilidade verde, vamos ter que entrar no patamar de uma gestão operacional em regime de gross cost e não em regime de net cost. E, portanto, porquê o net cost e o gross cost? Por uma razão extremamente simples. Eu faço um parênteses para transcrever um anúncio público sobre o concurso da área metropolitana de Lisboa. O governo lançou concurso e diz 1,2 mil milhões de euros para a mobilidade na área metropolitana de Lisboa. Mas não, isso não é mil. Quem ler, até parece que 1,2 mil milhões é um esforço do governo sobre a mobilidade. Não, 1,2 mil milhões é o valor dos contratos, deduzindo a contribuição dos utilizadores. Portanto, temos que ter claro que a capacidade e o investimento que o governo devia fazer na mobilidade tinha que ser significativamente maior para que nós pudéssemos ter sustentabilidade no modelo e no projeto, sob o ponto de vista de economia verde. Eu dou 2 ou 3 exemplos que são muito interessantes. Eu faço uma pergunta hoje e como vê, a minha conversa é sempre numa lógica de não pandemia, porque isto é circunstancial e nós estamos a olhar na mobilidade sustentável diferida no tempo. A questão é que como é que eu posso investir num negócio de mobilidade se eu não sei qual é a minha procura amanhã? Eu faço a pergunta, hoje, em concursos
de concessão de transporte público, sejam eles ferroviários, sejam eles rodoviários, que procura vai existir amanhã e que procura vai existir daqui por 5 anos. Isso é incompatível com investimentos massivos em veículos elétricos, em veículos de emissão zero. Portanto, há aqui claramente uma mensagem no que diz respeito à criação de sustentabilidade para a sua mobilidade. Temos que ir pela economia verde e, complementar a isso, temos que ir buscar outro fator de sustentabilidade fundamental para a mobilidade, que é a atração de mão de obra para o setor. A forma como nós encontramos neste momento o setor dos transportes em Portugal é caótica. O passivo social é dramático. As companhias de transportes em Portugal vivem numa asfixia total do seu passivo social e o equilíbrio na mão de obra neste setor é completamente insustentável no tempo. E, portanto, a qualidade do transporte público é manifestamente afetada pela baixa qualidade e pela escassez de recursos humanos que existem. Se nós optássemos por uma solução global de regimes de gross cost, o problema das infraestruturas e a ausência de corredores dedicados à mobilidade pública recaíam sobre o contratante. A entidade pública sentiria no seu custo de gross cost as ineficiências das infraestruturas. Hoje não adianta a um operador rodoviário discutir com a autoridade metropolitana os atrasos e os entupimentos dos corredores, porque isso não se repercute num custo adicional para a autoridade metropolitana. A partir do momento em que a contratualização é em regime de gross cost, isso vai ser um alerta muito significativo. O que aconteceu na área metropolitana de Lisboa, na opção pela gross cost, foi de facto uma grande vitória. Eu tenho o meu tempo escasso e passo a seguinte mensagem. E esta talvez é o meu maior pedido para que nós tenhamos, de facto, a mobilidade sustentável no curto prazo e no médio prazo. É a competição entre o setor público e o setor privado. É fundamental que exista competição entre o setor público e o setor privado. É um fator de sucesso e um fator de abertura de mentalidades. Nós não podemos permitir que nós, enquanto portugueses dedicados ao setor da mobilidade, possamos olhar para 2 dias após um concurso público internacional, como foi Lisboa e o Porto, o Estado anunciar a aquisição de 500 ou 600 veículos elétricos ou veículos a hidrogênio. Nós temos que estar todos juntos no mesmo processo. Isto dá a sensação que os privados vão comprar frota a diesel para depois o governo ir comprar frota elétrica. Isto não faz sentido no século XXI. Da mesma maneira que o operador público e o operador privado podem operar no campo ferroviário. Não pode haver aqui um fechar de portas entre a atividade privada e a atividade pública no setor da mobilidade. Nós, se quisermos ir longe, temos que ir juntos. Se quisermos ir depressa, o setor público vai sozinho. E eu acho que isso não acrescenta valor nas redes de mobilidade e na sustentabilidade. Falamos de infraestruturas ferroviárias. Vamos injetar uma massificação de infraestruturas ferroviárias. Parabéns. É o único país em que não há um único concurso para mobilidade ferroviária privada. Todos os setores, todos os países do centro da Europa estão a investir em concessões ferroviárias privadas no sentido de competir com o incumbente público. Neste momento, a minha reflexão sobre Portugal é: vamos fazer infraestruturas para que o incumbente as explore, porque é pecado haver outro tipo de competição. Fica aqui a mensagem: sustentabilidade é competição entre o setor público e o setor privado. Obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos entrar de seguida no período de debate. Temos qualquer coisa como uns 15 minutos, 12, 15 minutos. Vou gastar o primeiro minuto para dar os resultados da sondagem.
Nos fatores positivos e nos negativos, em ambos, temos coisas à volta dos 35%, um bocadinho mais numa e um bocadinho menos noutra. Nos positivos, o mais forte, o mais votado, foi o compromisso forte do Governo no suporte financeiro ao transporte coletivo regular. Portanto, se quiserem, o programa parte. Nos negativos, o fraco alinhamento entre as decisões urbanísticas e os requisitos de mobilidade dos cidadãos. No caso do positivo, foi 38% dos votos, no negativo, 33%. Ou seja, embora sejam expressivas, também quer dizer que, em qualquer dos casos, as outras opções eram suficientemente atraentes para terem atraído 2/3 das pessoas. E, portanto, aparentemente, temos uma certa dispersão, o que quer dizer que há muitos fatores positivos e muitos fatores negativos. Bom, deixem-me pegar aqui nos temas. Vou começar por pedir desculpa ao Manel Nunes, porque não vou tratar dos contratos, do Código dos Contratos Públicos, porque já foi objeto de uma sessão quase só sobre isso, e temos aqui matéria suficiente para nos entreter com outros temas. Até porque esse é daqueles que, quando chega, alastra, e, portanto, acabamos por só falar sobre isso. Eu ia falar, em primeiro lugar, sobre as questões da informação ao público, que tem um bocadinho a ver também com esta questão da pandemia, mas, em geral, também sobre o serviço. A sensação que eu tenho é que nós ainda estamos muito dependentes, de uma maneira geral, em Portugal, a informação ao público, quando é feita, já é feita tipicamente no local de embarque. Sei lá, por exemplo, no Metropolitano, é uma queixa que eu tenho há muitos anos. Quando há uma ruptura de serviço numa linha, a gente só sabe quando está na plataforma. Eu gostava de saber antes, quando estou cá na porta, cá fora, a começar a descer as escadas para ir lá para dentro. O engenheiro Mário Rui disse: nós estamos a dar informação ao público muito fiável nas paragens. Se eu chego à paragem e me diz que o meu autocarro vem daqui a 23 minutos e eu estava à espera que ele viesse daqui a 5, eu fico com aqueles 18 minutos perdidos. Portanto, hoje em dia há tecnologia e há muitos operadores a nível internacional que pedem aos cidadãos, se quiser receber informação em tempo real no seu telemóvel, dê-nos o seu contacto, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, e diga-nos quais são as linhas em relação às quais quer informação. Isto é uma coisa que é muito fácil de fazer e melhora muito a confiança das pessoas no serviço do transporte público. E, portanto, eu gostava depois de ter as vossas reações, porque é que isto não se está a fazer, não me parece que seja muito difícil, mas nós todos sabemos que a utilização... Perdão? Posso responder quando quiser, em relação ao Metropolitano. Sim, já de seguida. Aquilo que eu ia só terminar dizendo, a questão, além do serviço que é prestado, há uma questão fundamental que é a confiança no serviço antes dele ser prestado. E nesse aspecto, a informação ao público é muito importante. Temos aqui depois também um operador privado, que eu gostava de ouvir o que é que o Pires da Fonseca também terá a dizer sobre isso. Portanto, temos uma autoridade, um operador público, um operador privado e um fornecedor de tecnologia. Temos o leque perfeito. Vamos falar um bocadinho sobre a informação ao público, tentar não gastar nisto mais 5 minutos, porque depois temos outra questão que eu vos queria sugerir. Quer começar, engenheiro Vítor Santos? Posso começar, embora gostaria que primeiro o operador público, pelo peso que tem, se o Mário Rui quiser dizer alguma coisa, já aliás seríamos... Posso talvez depois falar. O que eu queria dizer é muito simples, quer dizer, no caso do Metropolitano, são 10 anos sem investimento e, portanto, quando não se faz nada durante 10 anos, tudo fica por fazer. Um dos nossos projetos é efetivamente a informação ao cliente e exatamente começando pelo ato de zona não paga, ou seja, a nossa ideia, o nosso projeto em termos de futuro é ir até um bocadinho mais longe, que é tentar informar quando a pessoa está a aceder ao átrio, ou seja, nas escadas, quando está a descer as escadas para acesso ao Metropolitano, aí ter... Ficou congelado. Então, perdemos a ligação. Estamos com dificuldades. Mário Rui, quer entrar? Posso entrar. O professor, há bocado, falou na questão que eu referi dos painéis nas paragens. Eu também tinha referido as aplicações. Nós cá no Porto tivemos o ANDA, que permitia dar informação para conjugar o modo de transporte de um lado para o outro, ou seja, eu tomava uma linha e saberia que aos minutos... Parece que ficamos todos sem... José Vítor Santos, peço desculpa, como ficou congelado, eu pedi a palavra ao engenheiro Mário Rui, já agora deixei-o acabar. Com certeza. Estava eu a dizer,
portanto, foi antes de mim, uma aplicação que depois, entretanto, foi abandonada, que deu resultados não muito famosos na informação no telemóvel sobre a conjugabilidade dos meios de transporte, sobretudo no primeiro anel da área metropolitana do Porto, ou seja, Porto e a Primeira Coroa, Matosinhos, Maia, Gaia, Gondomar. E nós agora, com o concurso que estamos a lançar, queremos, para além dos painéis nas paragens, queremos desenvolver aplicações que permitam que um passageiro que entre em qualquer parte da área metropolitana, e ela é extensa, permita saber que o horário do veículo, do meio de transporte diferente ou igual ao que venha a utilizar, se vai conjugar ao minuto tal com um atraso ou não sobre a hora que ele pretende. Portanto, nós partimos, como disse o engenheiro Vítor Domingos, que partimos de uma situação de praticamente zero. Os próprios operadores de transporte, perdoam-me ao operador privado, dispunham, faziam o que queriam. Nós agora vamos impor algumas regras com o concurso, vamos monitorizar e, portanto, vamos também, na parte da informação, acompanhar esse valor indispensável que o passageiro precisa. Portanto, estamos a dar passos, mas vai ser tudo por escala e por forma crescente. Primeiro o concurso, a seguir, paralelamente ao concurso, vamos já começar a trabalhar nas aplicações para que os operadores depois conjuguem os equipamentos que vão trazer a bordo com a informação que é necessária. Vítor Santos, quer concluir? É só uma coisa muito rara. Não, tudo bem. Claro, é só uma coisa rara. É só dizer que hoje no nosso site já temos a informação das 4 linhas, qual é o estado, se há problemas em alguma das linhas e qual é o próximo comboio, qual é o segundo comboio, qual é o terceiro comboio. Ou seja, a partir do seu telemóvel, facilmente acede ao site metropolitano e sabe exatamente como é que está a funcionar a rede metropolitana. O que queremos é ir mais além, é digitalizar muito mais a informação, dando muito mais informação ao cliente, complementar de como é que estão a rede, como é que vai estar, de eventos na cidade, todo um conjunto de informação que hoje não conseguimos dar. Posso aqui acrescentar qualquer coisa. Já vou passar só para dizer que, para além da questão da informação, quando eu vou à procura dela, é quando há uma ruptura, a informação vir ter comigo. Que é um passo a seguir, e eu percebo que tem que ser feito por passos. Zé Pires da Fonseca, do lado do operador privado, continuam a fazer tudo o que querem? Nota publicitária. Portanto, podem descargar a app MyTST e têm direito a ter online todas as circulações, 6.000 circulações por dia, e, portanto, sabem a todo momento quanto tempo falta para o autocarro chegar àquela paragem. De qualquer das maneiras, essa informação da app é fiável, já no que diz respeito às aplicações, ao hardware que nós instalamos em algumas paragens. O efeito de vandalismo é tremendo e, portanto, acaba por tornar-se pouco fiável, portanto, a solução é mesmo a aplicação. Mas funciona e estamos, se a área metropolitana do Porto assim entender, a gente pode-lhes emprestar a aplicação e podem aplicar sem grande esforço. Muito bem. Manuel Nunes. Pois bem, depois da autoridade, depois dos operadores, permita-me então dizer que a tecnologia tem na realidade soluções. Aqui, com muito prazer, posso dizer que com uma participação da engenharia portuguesa, já fornecemos em operadores europeus soluções que permitem, desde tirando partido de CCTV nas estações, sabendo quem entrou, quem saiu nos veículos, dar informação ao passageiro antes de entrar. Espero que seja quantos, e não quantos, não quem. Não quem, isso não, de maneira nenhuma, nunca quem. Mas qual é que é a densidade que o passageiro vai encontrar dentro do veículo? Claro. Qual é que é a densidade que vai encontrar na plataforma? Mas também, com toda esta algoritmia que é possível implementar, saber já, nas próximas horas, o que é que pode encontrar. E se quiser
esperar mais meia hora, dar um passeio, comer uma castanha assada antes de entrar para o metro, tem a possibilidade de, daqui a meia hora, encontrar uma densidade já mais de acordo com aquilo que pretende. E isto temos desenvolvido e capaz de... Muito bem. Vamos à outra questão que tem a ver com os contratos. Foi um tema em que o Pires da Fonseca trabalhou, enfim, insistiu bastante e que me parece importante. E como temos aqui uma autoridade, um operador público e um privado, parece-me que é importante. Há aqui uma questão fundamental que é a do desconhecimento da procura e da sua evolução nos próximos meses e anos, porque não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. E essa dor de barato, essa leve, deveria levar a que, pelo menos, os contratos net cost, nesta fase, fossem postos um bocadinho no congelador, porque não há condições, seja para quem for, poder responder perante isso. Mas num contrato gross cost, ou num contrato net cost, se houver uma procura estabilizada, é possível ter condições de especificação dos requisitos da autoridade que depois os operadores têm que atender. Eu devo dizer que não consegui entender qual é o problema que o Zé Pires da Fonseca fala com a dificuldade de atrair mão de obra, porque isso é uma questão, antes de mais nada, dos baixos salários que são praticados. E se houver um acordo no setor, qualquer concorrente aparece com os mesmos preços. E é questão de informar atempadamente a autoridade a dizer, meus amigos, eu já não posso continuar com os motoristas até ganharem este valor. Ou seja, há também um trabalho prévio em que os operadores têm que falar uns com os outros para chegar às autoridades, antes delas abrirem os concursos, se forem concursos gross cost, a dizer, meus amigos, têm que contar com isto na base de licitação. Porque senão não temos os veículos, não temos motoristas. Portanto, por um lado isto. Por outro lado, a questão dos veículos, eu percebo que possa não haver dinheiro para ter a massificação dos autocarros elétricos já. Mas também fico chocado de se estar a trabalhar com base em pressupostos ou preços que empurram os operadores para terem autocarros de Euro 3 ou Euro 4. E, portanto, há coisas que não parecem fazer muito sentido. É mesmo assim? É mesmo as especificações de preço esperável levavam a que fosse preciso ter esses padrões, essas normas nos motores? Ou isso foi uma decisão de alguns operadores e os outros tiveram que ir atrás? Eu vejo que o Mário Rui está ao telefone, portanto... Eu posso responder de uma forma muito sintética e muito objetiva. Temos 5 minutos ao todo. Ponto 1. Basta comparar a massa salarial, a tabela salarial, a massa salarial dos motoristas da Carris versus todos os operadores privados da área metropolitana de Lisboa. Se nós pegássemos na massa salarial dos operadores da Carris, empresa pública, e aplicássemos a todos os operadores privados do concurso da área metropolitana de Lisboa, provavelmente o resultado do concurso seria diferente, e eu posso inclusivamente adiantar que objetivamente, e já lá foi o concurso, portanto é público, a companhia que eu represento não garantiu um lote significativo da sua operação de hoje, porque o valor, a remuneração desse lote não permitia a estabilidade salarial, portanto, logo à partida estávamos fora o desinteresse em concorrer a esse lote assenta essencialmente pela falta de sustentabilidade económica do valor, da proposta. Em relação aos veículos... Deixa-me apanhar o Engenheiro Mário Rui. Desculpa, Zé Pires da Fonseca, tenho que passar ao Engenheiro Mário Rui, porque senão depois não temos tempo ao todo isto. Okay. Senão depois a audiência começa a ser embora. Estamos a chegar perto das 6, não é? Depois começamos a ficar-se a falar sozinhos. Engenheiro Mário Rui, esse problema... sobre o concurso foi calculado com base em salários tão baixos? Nós estabelecemos um preço base e sujeitamos os operadores às condições legais em vigor no país. Eu posso dizer que no nosso concurso gross cost o preço base era 1,7 euros quilómetro, mais 25% da receita tarifária, mais um prémio
de eficiência. Muitos operadores queixaram-se e apresentaram preços abaixo da base. Posso dizer que tivemos preços de 1,1 e 1,3 euros quilómetro. Sobre a mão de obra, eu numa conversa particular telefónica com um operador, que não cito o nome, ele está a pensar que se ganhar os concursos ou ser subcontratante de parte de um lote, nós temos 5 lotes, ele está bem situado num, ir buscar imigrantes à Venezuela e a Cabo Verde e dar-lhe formação. Disse-me ele isso há 15 dias, talvez, 15 dias. Nós fizemos o primeiro relatório preliminar para, no fundo, minorar a falta de mão de obra e, se calhar, talvez, atenuar a decalagem financeira que se pratica no país relativamente aos custos que temos. Portanto, eu não sei se consegui dar uma imagem cá de cima ou se queria mais elementos. Eu devo dizer, e agora passo de moderador a comentador, acho isso uma vergonha. Como é que o país sem dúvida, quer organizar concursos de prestação de serviço público que não são compatíveis nem sequer com os salários baixos, que já foi aqui dito que são praticados hoje? É preciso ir escavar mais abaixo e ir buscar imigrantes de países que estão na miséria. Isto, eu acho, deixe-me dizer, acho que as autoridades não podem basear-se em salários tão baixos quando fazem o cálculo dos seus valores. Pronto, peço desculpa de estar a exceder o meu papel de moderador e estar a ser quase um provocador. Mas eu acho que fez muito bem. Sinto-me incomodado. Eu acho que fez muito bem dizer o que disse, mas eu poderia complementar com o seguinte. A área metropolitana do Porto, se excluirmos o primeiro anel, tem territórios, tem autarquias, tem municípios de densidade muito baixa. Baixa. Arouca, problema. Ou seja, se estivéssemos a trabalhar só com o primeiro anel, a primeira coroa, tínhamos uma realidade. Depois, como o concurso é grosso custo, mesmo assim, para financiar os eventuais déficits... Sr. Engenheiro, peço desculpa, mas o senhor está a dizer que tem um concurso de grosso custo, que não teve concurso de grosso custo nenhum. O Sr. Engenheiro tem um concurso misto, com parte de grosso cost e net cost. Essencialmente é um concurso de net cost. É que isto, de repente, as meias-verdades passam a ser verdades. Não é um concurso de grosso cost. O único concurso de grosso cost que houve em Portugal foi a área metropolitana de Lisboa. Ponto. Sim, estava eu a dizer que cada lote, com a exclusão de 1 ou 2, dos 5 que referi, vai ter eventualmente déficit de exploração. E os municípios, fizemos as contas ao preço base do concurso. E os municípios, alguns deles vão-se todos, perdoa-me a expressão, torcer para financiar esse déficit. Estão alertados, mas vão ter uma garantia, vão ter transporte. Em regime de net cost, assistimos ao que assistimos, e o Sr. Engenheiro Pires da Fonseca sabe o que se passou na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, em que o transporte público, o transporte oferecido pela vossa empresa, parou porque não tinha financiamento, não tinha procura, portanto teve que parar. Se estivéssemos em grosso cost, teria a garantia de financiamento e os passageiros teriam serviço. Pronto. É para referir que a realidade das áreas é muito diferente. Não vamos particularizar nesse caso. Aquilo que eu gostava para concluir era pegar também numa outra coisa que o José Pires da Fonseca disse, que é a cooptação entre operadores públicos e privados. E que me parece que é uma coisa importante. É que eu alargaria isso com os fornecedores dos tais serviços dos transportes flexíveis que eu falei na minha intervenção. Ou seja, temos todos os fornecedores de serviços de mobilidade. É absolutamente necessário que se juntem e que combinem condições de colaboração naquilo que é de colaborar e de competição naquilo que é de competir. E isso passa por, entre outras coisas, prepararem-se para irem juntos às tutelas, seja nacional,
seja das CIMs e áreas metropolitanas, e dizer nós acordamos que as condições mínimas de dignidade de trabalho dos nossos funcionários são estas. Que as condições mínimas de adesão à mobilidade sustentável são veículos dessas frotas. Feitas as contas, todos nós percebemos que os preços por unidade não podem vir abaixo de X. Este é um mínimo. E acima disto é a zona de competição. Abaixo disto é a zona de dumping. São coisas diferentes. E, portanto, eu gostava de concluir a sessão incitando a que os operadores dos transportes coletivos regulares, seja públicos, seja privados, primeiro conversem entre si e depois vão falar com as autoridades, mas que levem uma agenda a favor da sustentabilidade que inclui a dignidade humana. E quando para ter os autocarros a funcionar é preciso ir buscar motoristas à Venezuela, não estamos a ser sustentáveis, lamento. E, portanto, terminava aqui, peço desculpa, estamos 2 minutos atrasados em relação ao prazo já um bocadinho elástico, mas também começámos atrasados. Agradeço aos membros do painel a vossa paciência em aturar este morador um bocadinho interventivo e agradeço à audiência que nos acompanhou, aqueles que ficaram até ao fim, paciência, e agradeço também à Fair City ter proporcionado todas estas condições. Uma boa tarde para todos e amanhã há mais, portanto não se esqueçam amanhã de voltar a ligar. Boa tarde. Bem, muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo Boa tarde. convite. Muito obrigado.